Olá, bem-vindo! Essa live aqui é para a gente conversar sobre a cor no ambiente. Nós, da comunidade criativa Marhub, acabamos de lançar, tem 2 dias, o nosso curso chamado A Cor no Ambiente, que fala sobre a cor no seu aspecto da psicologia, do seu significado e do impacto da cor no ambiente, sendo ele residencial ou comercial. E aí, com as inscrições, os alunos começando a fazer o nosso curso, vieram várias e várias dúvidas. A gente recebeu várias perguntas e decidiu juntar nessa live algumas delas para responder para vocês. Então, se você tiver alguma pergunta, escreve aqui embaixo, já manda que a gente vai fazer essa troca aqui ao vivo. Para quem não sabe, meu nome é Marcela Lana, eu sou fundadora da Marhub, que é uma comunidade criativa em que a gente tem vários conteúdos sobre arte, sobre criatividade e sobre empreendedorismo. Nosso objetivo aqui é fazer você, criativo, artista, a viver da sua paixão. E a gente começou com um curso de cor, porque independente de qual criativo você seja, em qual área você trabalha, se é a moda, se é a ilustração, se é a fotografia, a cor vai ser uma questão e um elemento que você vai ter que trabalhar. Você vai ter que colocar a cor naquela vestimenta, você vai ter que pensar na cor e na iluminação daquela fotografia ou daquela filmagem, você vai ter que saber com que paleta você vai pintar aquela tela, qual tubo de tinta você vai pegar e vai começar a pintar. Então, independente de que área da criatividade você esteja, a cor é um elemento que permeia todos eles. Então, a gente começou nosso primeiro curso chamado Paleta Emocionante sobre a psicologia e o significado da cor. Agora a gente chega um pouquinho mais próximo para o espaço, para onde essa cor vai transitar e vai estar, onde nós estamos. E, na verdade, a área em que a cor é mais incidente e tem mais impacto na gente. Se a gente fala sobre a cor no objeto, sobre o marketing, a logomarca, né? São coisas pequenas, mas na arquitetura a gente tem um campo visual cromático muito grande. A gente tem o teto, o chão, a cortina, o sofá, as paredes, quer dizer, coisas grandes, com dimensões grandes, que realmente aí vão ter um impacto no seu dia a dia, nos seus resultados e principalmente no seu bem-estar. Por isso que é importante você aprender o impacto da cor no ambiente. Você, como profissional, ou como uma pessoa que quer mudar o ambiente onde você está, quer mudar a decoração, o design de interior, as cores, você precisa pelo menos de um entendimento básico sobre isso. Então, sem mais delonga, vamos começar. Já fica esperto aí. Escreve aqui embaixo se você quiser fazer alguma pergunta. Vamos lá? Como a cor deve ser escolhida? A gente está falando de ambiente. Então, vamos contextualizar, né? A gente está falando no nosso curso de psicologia e significado da cor, com esse viés, e a gente está falando de cor no ambiente. Então, estamos contextualizando dentre essas duas coisas. Então, a primeira coisa que a gente fala no curso, quando a gente começa a tratar desse assunto, é o seguinte: não siga tendências. Uma tendência de cor que a gente vê aí na Pantone, em outras fontes, por exemplo, né? São tendências. Mas o quão constante você muda o ambiente que você está? Tenta lembrar. O quão constante, escreve aqui no chat pra gente. O quão constante você pinta a parede, muda móvel, muda a cortina na sua casa ou do seu ambiente de trabalho? Escreve aí. 10 anos, né? Aqui em casa tem muito mais. Não muda. É isso aí, às vezes você não muda, às vezes você tá naquela casa 20, 30 anos, pô, vai pintar a parede, você vai demorar, aquilo você não muda. Por mais que você goste de uma obra, de mudar, ou que você se mude para diversos lugares, não é tão constante assim, como a tendência Pantone anual, né? Então vem aí Viva Magenta, vem aí várias cores, você vai, pô, agora vou colocar essa cor aqui. Não, é mais fácil a gente mudar essas cores na nossa vestimenta, na nossa maquiagem, né?
em pequenos objetos. Então, seguir tendências não é legal, primeira coisa. Outra coisa, a pessoa pode ter um gosto, uma preferência pessoal em que você tem que fazer perguntas, mas você tem que também observar. É claro que vai de cada um, de cada profissional, cada um tem um protocolo, uma tática, né, uma forma de fazer isso, existem formulários, existem perguntas, briefing, etc. Você vai fazer do jeito que você quiser. Só que é importante dizer que é importante perguntar e é importante observar. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Ou ela fala, eu gosto de branco, mas é porque ela gosta de se vestir de branco. Né? A preferência, às vezes a gente sempre se pergunta, qual cor você mais gosta? Eu acho essa pergunta muito boba, porque, primeiro, que para quê? Para que eu vou usar aquela cor? Eu, por exemplo, gosto de me vestir de branco e laranja. Para casa, eu já gosto de cinza, de azul e de branco, por exemplo. Né? Eu particularmente não gosto de coisa muito amadeirada para o escuro. Né? Então, eu gosto de uma coisa mais clean e eu gosto de brincar com as cores nos objetos. Então, mas para objetos eletrônicos, por exemplo, eu gosto mais cromado, eu gosto mais cinza. Mas, então depende. Qual a cor preferida para quê? Vai colocar onde? Vai colocar num quadro meu? Eu já tenho uma outra paleta. Você vai ver mais a incidência, às vezes, de vermelho, de rosa, de azul também. Então, depende. Cor preferida para quê? Se você fizer essa pergunta, fica muito vaga num briefing, né? Você não vai entender a essência, você não vai entender aquilo que você precisa entender. Porque às vezes a pessoa fala, não gosto de verde, aí você vai limar o verde completamente e não vai entender que o verde é interessante, né? E você pode usar o verde de outras formas, em outros momentos, né? Então, o entendimento tem que ser maior do que isso. E outra coisa, uma coisa que a gente fala muito no curso, já que a gente está falando de psicologia e significado da cor, não só a preferência, mas às vezes a necessidade da pessoa. Quem está ali naquele ambiente, qual ação está sendo feita prioritariamente naquele ambiente. E aquela pessoa precisa de quê? E aquele ambiente precisa de quê? É um ambiente que eu preciso de foco, de estudo, ou não, eu preciso me agitar porque eu estou fazendo um esporte, um exercício. É um ambiente que eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou estudar. É um ambiente que eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar de manhã. E eu, como eu sou? Eu tenho TDAH, eu consigo me concentrar, eu tomo um remédio para isso e para aquilo, ou eu sou mais agitada, ou eu sou bem tímida, não consigo me desenvolver, ou me bloqueio, nunca consigo terminar um projeto. Qual a cor, que a gente fala muito no curso, qual a cor vai ajudar a encaixar no seu psique, ou no que você precisa, junto com a ação que você está precisando, ou o resultado que você está precisando naquele ambiente, para te ajudar a potencializar. Cor não faz milagres, mas ela pode te ajudar a criar um ambiente que propicie certos resultados ou comportamentos. Sozinha, puramente e honestamente aqui com você, ela não faz nada, ela precisa de muitas outras coisas, né? Ela precisa ser um encaixe perfeito, ela precisa ter a paleta perfeita, né? E ela precisa de combinações de outros elementos, nesse caso que a gente está falando da arquitetura, design interior, né? E da decoração. Então, são vários elementos que você tem que levar em consideração. Como ela deve ser escolhida a partir do seu estudo, levando em considerações essas coisas. Não siga a tendência, seja ético na escolha de cor, entenda o gosto, entenda a preferência, mas entenda também a necessidade daquela pessoa, entendendo para quem e o que está sendo feito ali prioritariamente. Vamos ler uma citação do Poor. A seleção de cores eficazes pode ser um elemento barato, mas poderoso em qualquer projeto. A cor pode desempenhar uma infinidade de funções e afetar as emoções, o nível de energia e o senso de ordem ou desordem de um ambiente. A cor pode desenvolver uma infinidade de funções
e afetar as emoções, o nível de energia e o senso de ordem ou desordem de uma pessoa. Além disso, pode definir o tom de um interior e torná-lo formal ou informal, masculino ou feminino, frio ou convidativamente quente. O objetivo do design de cores de interior bem-sucedido é ser capaz de controlar esses efeitos por meio de um uso magistral da cor como uma ferramenta do design em si. Então, olha o que ele falou em 1994 em seu livro. Isso é muito importante. Próxima pergunta. Vai escrevendo aí pra gente. Qual é a diferença da cor na arte e no design de interior? Uma coisa que eu falo no curso logo no início é o seguinte: o design de interior é onde psicologicamente a cor tem mais impacto, porque ele é maior, porque ele tem um campo visual maior, porque você está ali, imerso e dentro daquilo ali. Então a primeira diferença é uma tela que eu pinto como pintora é 2D, tem uma bidimensionalidade. Um espaço, você anda dentro, por ele, através dele, você passa, você tem uma tridimensionalidade. Como ele tem uma tridimensionalidade, ele tem o volume, ele tem iluminação, ele tem a textura, ele tem várias outras características, né, em que você percorre por dentro daquelas cores, né? Na tela, quando eu costumo falar com os meus alunos, você ler uma imagem do jeito que você lê um texto, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então você vai começar a ler uma imagem, imagina que uma tela assim. E no meio, você vai entender se aquele pintor teve uma estratégia cromática de chamar a sua atenção e de guiar o seu olhar, né? Outra coisa que eu falo também, que quando a gente pinta, a gente nunca, já que o olho, né, vamos supor aqui, o olho do espectador vai começar aqui e vai descer. A gente nunca deixa, né, aquele olho do espectador que já vai começar por aqui, terminar aqui para baixo. Essa é uma estratégia, né, de você saber guiar. Você é dono do olhar do seu espectador. E esse é o grande ponto. Quando você entra, aquele pintor, aquele construtor daquela imagem, ilustrador, desenhista, fotógrafo, né, cineasta, ele tem que saber guiar o seu olhar para onde ele quer, para a atenção da onde ele quer. Então, ele nunca pode deixar também que você termine de olhar a tela e você olhe para baixo, olhe para o seu pé. Não, a tela sempre tem que fazer um movimento para terminar para cima, porque é aqui que a gente pensa, é aqui que a gente imagina, é aqui que a gente vai ficar com a tela na cabeça por mais tempo. Se a gente olhar para o chão, a gente cai na nossa realidade. Entende isso que eu estou falando? Quando a gente termina de ver uma imagem, a gente nunca pode ir para baixo. Vamos trazer isso pro nosso ambiente 3D. Quando a gente está percorrendo, né? E aí a gente não vai com os olhos, como a gente vai numa imagem, a gente vai com os nossos pés, né? A gente vai entrar no ambiente. Já tem questões, né, pela arquitetura que já vão definir um pouco o trajeto, né? Então, se a porta está aqui ou se o caixa da loja está aqui, né? Você normalmente entra do lado oposto que o caixa da loja é colocado. Não sei se ele está lá no fundo da loja, né? Que é interessante também que você faz a trajetória inteira para ter que pagar lá no fundo da loja. Mas existem questões que vão definir, né, aonde você vai percorrer. Mas, além disso, o que a cor pode trazer? A cor pode trazer essa volumetria, né, interessante. E as pessoas, normalmente, elas param no ambiente, anota aí, elas param no ambiente onde há uma paz, um silêncio cromático. Essa é uma das regras que a gente coloca no nosso curso. O silêncio cromático é a partir de tons mais neutros ou mais pastéis. É ali que ela vai ficar, porque ali ela vai sentir um silêncio cromático e uma tranquilidade cromática. Mas é a partir dali, daquele posicionamento, em que ela vai olhar para os outros locais. Então, quando você tem um tom acentuado, vamos supor,
uma cozinha mais sóbria, né? Mais cinza, vamos dizer assim, e tem lá o fogão, a geladeira, o freezer vermelhos, né? A pessoa ela vai ficar no local mais neutro dessa cozinha, de repente na mesa, que é de vidro ou a mesa é branca, olhando para o local em que você quer chamar a atenção cromaticamente, né? Nesse caso com vermelho. Então, isso é interessante. Qual a diferença na arte? A gente percorre com os olhos, numa bidimensionalidade. No design exterior, a gente percorre com os pés, a gente entra e você tem que fazer com que aquele seu passeio, que é com o pé e que vai depois com os olhos, seja guiado. Assim como qualquer obra de arte, né, que o artista tem que pensar o caminho do olhar, ali você tem que pensar o caminho dos pés e do olhar para a experiência cromática naquele espaço. Então, você quer guiar os pés e o olhar daquela pessoa que vai experienciar aquele ambiente. Você quer saber exatamente e guiá-la para onde ela vai ficar, aonde ela vai se movimentar, aonde ela vai fazer determinada ação. Daí a estratégia e a força de uma estratégia e de um projeto cromático. Vai entendendo a força da cor no ambiente. Vamos lá. Como potencializar o espaço com a paleta de cor? Então, a gente começou a falar antes um pouquinho para quem, entendendo primeiro para quem é aquele espaço e qual é a ação ou a destinação prioritária daquele espaço. Essa é a primeira coisa, entender para quem, por quê e o que está sendo feito lá, né? Outra coisa que a gente vai entender é entender que aquele espaço ele vai ficar lá. E muito possivelmente ele não vai ter uma outra reforma em 2, 3, 5, 10 anos, né? Ele vai permanecer lá. Então, ele tem que permanecer durante o tempo, sendo uma coisa interessante. Ele tem que fazer essa passagem de tempo, passar por 1000 momentos da vida da pessoa, nascimento de filho, morte de não sei, de parente, emprego, desemprego, né? Ele tem que passar por verões, outonos, invernos, por momentos quentes, por momentos frios. Ele tem que passar com aquela paleta de cor. Então, o mais interessante nesse sentido, para poder potencializar esse objeto, é entender o tempo que ele vai passar e fazer com que essa paleta ela percorra, ela seja maior do que esse tempo, né? Você entendendo para quem e o que está sendo feito ali, mas você entender que aquele para quem e aquele que está sendo feito ali vai ser feito por muito e muito tempo, e aquela paleta ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser mais de uma tendência do que o momento, ela tem que passar por frio, ela tem que passar por momentos quentes, por momentos bons, por momentos ruins, e ela tem que perseverar ali. Quando você consegue isso, você consegue entender a potência desses elementos. Por isso, em grandes coisas, de repente tenha tons mais pastéis, mais coringas, mais, entre aspas, camaleões, ou mais sóbrios, por exemplo. E brinque com as cores de acentuação em objetos transitórios. É mais fácil você mudar uma capa, vamos supor, uma capa de uma almofada, é mais fácil você mudar certos objetos decorativos, uma cadeira ou até uma cortina, do que, por exemplo, um aparador, né, um móvel de aparador, uma cristaleira inteira, uma mesa de 8 lugares, um sofá, né? É mais fácil você mudar um tapete, né, do que certas coisas que são até mais caras ou já estão certinhas ali, né, ou são bens de família. Então, use cores mais sóbrias em coisas mais perpétuas e use cores temporárias nos objetos transitórios. Então, a grande questão é essa. E outra coisa, se eu puder dar uma dica, as pessoas fazem projetos de iluminação, fazem projetos de diversos vieses, né? Dentro de um projeto completo de arquitetura, decoração e etc. Faça também um projeto cromático para que seja degustado pelo seu cliente.
E isso você vai começar a sentir, né? Eu sei que tem um mood board, eu sei que tem, né, aquele briefing mais elaborado, né? Tem a planta 3D, tem as modelagens, mas faz esse projeto cromático para que a degustação do seu cliente seja melhor.